Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, que nós, como crentes em Jesus Cristo, entendemos que de nós mesmos nós não temos capacidade, não temos força, não temos, irmão, por conta própria, direção, se não for pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso bom pastor, nós estaríamos, irmãos, perdidos, desorientados. Mas, irmãos, como um bom pastor, ele nos encontrou. Eu não sei, irmão, o que pode acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei: Jesus já está lá. Ele tem o controle de tudo, e isso me dá segurança. Segurança para eu o servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, todo o meu corpo, todas as minhas ações são convergidas em direção a Jesus Cristo. Porque eu não consigo, e nem você, os irmãos que estão aqui, e quem está me vendo, nós não conseguimos, irmãos, fazer nada sozinho. As ovelhas, como nós somos descritos na Bíblia por Jesus como ovelhas, elas sozinhas, irmãos, são presa fácil do lobo e dos predadores. Elas são dóceis, não têm, irmãos, dentes afiados, também não têm unhas para brigar, para machucar alguém. Isso dá a entender para nós, irmãos, que as ovelhas são pacíficas, que os crentes são pacíficos, que nós não revidamos, que nós não enfrentamos, como muitos aí, né, irmãos? Nós estamos acostumados, nós estamos ancorados no bom pastor. Ele cuida de nós, nós olhamos para ele e temos segurança. Então, se você tem um problema, irmão, se você tem uma dificuldade no teu coração, se algo te pesa a tua mente, se alguém te disse alguma palavra, se alguém te ofendeu, mas por que o pastor está falando isso? Porque o Espírito Santo está em nosso meio, e ele sabe, irmão, se o nosso coração está triste, com um gesto, com uma palavra, a salvação continua, Deus continua sendo Deus, o céu continua existindo, a vida continua indo mais adiante. Eu tenho que me preparar para estar com o meu bom pastor para sempre. E o Senhor preparou para nós, o Senhor idealizou. Deus tem plano perfeito, Ele não falha, Ele não erra, ainda que os homens, irmãos, possam falhar, possam vacilar, possam desanimar, possam ser infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Ele prometeu, irmão, Ele vai cumprir para aqueles que creem. Se o irmão puder ligar o ventilador pela metade, eu agradeço. Irmãos, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Glória a Deus. Está escrito em Atos,
no versículo 1, mais um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, ele vendeu uma propriedade e ele reteve parte do preço, sabendo também sua mulher desse detalhe, que ele tinha retido parte do preço. E levando uma parte só, a depositou aos pés dos apóstolos. 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o quê? O teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Se você guardasse, não ia ficar para ti? E se você vendesse, ou se ela fosse vendida, não estaria em seu poder? Por que que você formou este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Queria dizer nesta noite, irmão, que o Espírito Santo, que está conosco, que está com a igreja, porque o Velho Testamento, Deus levantou profetas, levantou juízes, levantou homens, irmãos, com autoridade, para que levasse a sua palavra para a nação que ele escolheu para ser o seu povo. No Novo Testamento, nós começamos a ver pelo nascimento de Cristo a instituição da igreja, Jesus, o Filho de Deus, vindo e agindo. Ao terminar tudo, ao completar a Bíblia, Deus disse, através de Jesus Cristo, que mandaria o Consolador, o Espírito Santo. Nós estamos nessa dispensação, onde o Espírito Santo continua agindo, batizando, revelando, operando, guiando. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? Segundo o relato que nós vemos aqui nesses versículos, a igreja, ela começava a ser instituída. A igreja, para ser mantida, ela não é mantida com oferta de incrédulos. Nós não vendemos nada para arrecadar dinheiro para cá. Nós não vendemos revistas, não vendemos objetos para manter a obra. Esta obra aqui, ela é mantida por Deus. O salário que você ganha, a oferta que você dá, foi Deus que te chamou e você, pela fé, oferta, dizima e a obra vai adiante. Isso voluntariamente, sem ninguém forçar ninguém, e também nem ludibriar, enganar, como muitos enganam, são afoitos, não pensam duas vezes para arrancar tudo das ovelhas. Mas não é isso que Deus quer, não é esse o objetivo de Deus.
E ai daquele, irmão, que assim o faz. Porque quando somos escolhidos, chamados, somos salvos, ninguém precisa falar para nós. Nós temos alegria de doarmos na casa do Senhor, alegria de ofertarmos na casa do Senhor, alegria de trabalhar para o Senhor. É um trabalho gratificante, que nós sabemos, irmãos, quando trabalhamos para o patrão, nós estamos dando a nossa inteligência, a nossa profissão, e em troca recebemos o salário. Mas quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, nós estamos enxergando coisas espirituais, sabendo que eu não sou dono de tudo, que se eu tenho um trabalho é graças a Deus, que se eu tenho saúde é graças ao Senhor Jesus, que se eu tenho vigor e sabedoria é graças ao Espírito Santo de Deus. Então sou grato a Ele. De que forma? Eu louvo, eu cultuo o nome dEle durante a semana, eu leio a Bíblia, eu me ligo a Ele, mas mais importante ainda, na hora da oferta, dos dízimos, eu tenho fé de ofertar. Porque muitos são aqueles, irmãos, que volta e meia está passando pelo aperto, e nós vemos que tais não têm o nome na relação de dizimistas, não são ofertantes costumais, são pessoas com um débito muito grande, porque o que entra sai. Por mais esforço que a pessoa tenha, por mais dedicação que a pessoa tenha, ela não vê as coisas prosperarem. Parece que não dá certo isso, parece que não dá certo aquilo. Oh, mas hoje, irmão, eu estou pregando em nome daquele que tem poder no céu e na terra, aquele que abre a porta que está fechada, aquele que tem poder além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem o poder de dar com alegria, de abençoar com alegria, mas não retenha, irmão. Quando Deus colocar no teu coração uma contribuição, uma oferta, um voto, seja fiel àquele que é fiel. Eu sou prova disso. Tanto a igreja do Jardim Pinheiro, como a igreja do Jardim Vista Alegre, eu vi Deus operando lá, milagres. E quando eu vim para cá também, para o Santana, eu vi Deus operando milagres. Aleluia. Porque quando nós falamos, irmãos, vamos fazer alguma coisa na igreja, vamos fazer isso, está no coração de Deus, irmão, Deus libera no coração das pessoas o anseio, a vontade de ajudar. E daqui, irmãos, do Santana, eu guardo em meu coração muitos irmãos que não deram o limite, deram além. E isso, irmão, não é os irmãos, não. É o Deus que salvou os irmãos, colocou os irmãos aqui e colocou a liberalidade no coração de cada um para que a obra prosperasse. Eu lembro quando tinha aquele antigo forro com aquela estrela que ninguém queria derrubar. Tive que ser eu. Né, irmão? Deus assim quis. Né? Remontou. Era uma estrela bonita que tinha aqui, muito linda mesmo.
que eu acho que dificilmente um carpinteiro faria, hoje, dificilmente. Bem medida, bem distribuída, muito linda. Eu até pensei em refazer ela, mas Deus disse: não, já foi. É uma nova fase agora. Então glórias a Ele, né, irmãos? Mas quando eu vi, irmãos, quando a gente, há quase 10 anos atrás, que já faz 10 anos, que pela graça de Deus nós estamos aqui, do lado aqui, perto desse ventilador, a gente viu uma ponta que saía do forro. Aí eu pedi para o irmão, não lembro que irmão que subiu lá no forro. Os irmãos me ajudem a se lembrar, pode falar. Subiram lá no forro. E a irmã Uda sentava sempre nesses bancos aqui, ó. Saudosa irmã Uda, que a gente vai ver lá na glória. Feliz, alegre, aleluia, sem enfermidade. Ela sentava, irmão, e estava na direção dela. Quando o irmão subiu lá para ver, era um pedaço de concreto, irmão, que se caísse, seria uma situação muito difícil. Mas Deus aprovou e disse: não, precisa fazer algo. Fui eu? Não, foi nós. Foi nós? Não, foi Deus. Aleluia! Porque Ele mantém a obra, Ele abre uma porta, a porta não fecha e Ele mantém, salva as almas e continua a igreja prosperando. E aí, irmão, nós decidimos fazer, a igreja ficou fechada muitos dias, juntamos os bancos, o irmão lembra muito bem, colocamos um plástico, retiraram tudo aqui. Pastor Botaro, sempre cuidadoso com a obra, né? Ajudou e muito. E ficou só as 4 paredes dessa igreja. Como os irmãos muito bem lembram, esta parede estava cedendo para lá. Mas uma coisa eu sei, irmão, a igreja está pronta. Outra coisa eu sei, nós não estamos devendo nada para ninguém. Outra coisa eu sei, tem mais coisa para fazer e nós vamos fazer em nome dele, porque esta casa é uma casa de oração dele. Aqui não teve outra coisa a ser feita senão adorar o Deus vivo. Hoje muitos irmãos alugam igrejas, já foi casa de espetáculo, já foi cinema, já foi clube, e irmão, coisa gloriosa, que cada parede dessa aqui que foi levantada, assentado tijolo, que assentou tijolo com barro, que a gente viu quando a gente rebocou aqui, tijolo e barro, aqui não tem nenhuma coluna de concreto, só aí na perto da galeria aí, ó. Aqui, irmão, é tudo tijolo trançado daqueles grandes, um com o outro, não tem um trinco, não tem infiltração, não tem penetração, não tem nada para a glória de Deus. Suor dos irmãos estão aqui desde o alicerce até em cima, mas desde 1974 Deus continua com a igreja, Deus continua abençoando e Deus manda volta e meia alguém para ajudar na sua obra, disposto a ajudar, a contribuir. Mas muitos não atentam para isso. Não se preocupam em ser dizimista, não se preocupam em ofertar, só querem de Deus. Não que há uma troca, porque não tem como dar troca a quem tem mais poder que nós. Não tem como dar alguma coisa àquele que é o dono. Eu não posso oferecer para Deus o que é dele.
Eu sou dele, você é dele, minha família é dele, sua família é dele, o trabalho quem deu foi ele, a saúde quem deu foi ele, as bênçãos quem dá é ele, a vida eterna prometida é ele, tudo é ele, glória a ele, não tem como dar. Eu quando oferto, eu quando dizimo, eu quando contribuo, eu não estou pagando nada, eu estou sendo grato àquele que tem me abençoado todos os dias, todas as horas, todos os minutos, ele continua me abençoando, me protegendo e me livrando. Mas as pessoas continuam gananciosas, irmãos, encontram dinheiro para gastar em todos os lugares. Mas quanto à obra, não. Trabalham e não contribuem. E começa a ter um ciclo, uma sequência, irmãos, que o Espírito Santo não encontra mais lugar. É tanta preocupação, vem aqui na igreja, irmão, fica preocupado com o que tem que pagar, com o que vai acontecer e ainda não aconteceu. Confiar, irmão, é entregar na mão do Senhor, é confiar que Ele vai cuidar, irmão. Deus cuida de tudo, irmão. Tem coisa que vai vir na tua mão, Deus cuida. Tem porta que vai se abrir, tem milagre para acontecer para aqueles que creem no nome dEle. Ageu, capítulo 1. Deus está vendo que a casa dele, que o local de adoração estava sendo descuidado do povo. O povo não estava indo para a casa de Deus, o povo não estava cultuando a Deus, o povo estava em suas casas. Pós-pandemia, irmão, tem muita gente assistindo esse culto hoje pelo Facebook, mas não vem na igreja, mas não vem na Santa Ceia, não vem na escola bíblica, não vem num culto de doutrina. Se acomodaram, esqueceram que aqui, irmão, é rápido, é passageiro, e que ali não passa, é eterno, aleluia, é para sempre. Porque eternidade não é contar tempo e nem anos. Eternidade se arranca tempo, se arranca anos, se arranca tudo isso, e é para sempre. Não há mais o relógio, não há mais a hora. Em Ageu capítulo 1 versículo 3 está aí: veio pois a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu falando, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, forradas, bem preparada, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha bem aonde vocês estão indo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Vocês bebem, mas não ficam saciados. Vocês se vestem, mas ninguém está se aquecendo. E aqueles que recebem o salário, recebem salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. É a minha casa, é a minha igreja, é o templo de adoração. Eu não deixei ninguém em casa para ficar assistindo pela televisão ou pelas redes sociais. A minha casa tem que ser habitada pelos fiéis. A glorificação é lá, o ajuntamento é lá, a união é lá, e é lá que eu opero as bênçãos, é lá que eu falo, é lá que eu dirijo, é lá que eu dou força e vigor àqueles que me buscam. É o local de ajuntamento dos santos, é a comunhão, é um irmão olhando para outro irmão, dando a paz do Senhor, é uma irmã olhando para outra irmã, é a mútua preocupação um com o outro, é o compartilhamento de bens, de alimentos, é o compartilhamento de problemas, de dificuldades. É aqui, irmão, que Deus renova as nossas forças. O inimigo quer deixar você na tua casa acomodado, mas você não sabe que de uma hora para outra pode sobrevir repentina destruição, repentina preocupação, e vai deixar toda a família atônito. Irmão, serve a Deus com alegria, Ele cuida de tudo, Ele tem na sua mão todo o poder. É a minha casa, Deus está dizendo para Ageu, é a minha casa. A minha casa está abandonada, a minha casa está esquecida, aleluia. A casa de vocês não, a casa de vocês está boa, a casa de vocês tem tudo o que precisa. Mas eu não salvei um povo para ficar cada um na tua casa. Eu não salvei o irmão, a irmã para ficar na tua casa. Eu te salvei, eu te redimi, eu te lavei para que você propagasse a minha palavra. Eu te arranquei de trás das malhadas, eu te arranquei de trás das ovelhas, disse o Senhor, para você ser rei, para você ser um exemplo para as nações. Deus nunca chama ninguém para ficar parado, assentado, acomodado. Deus chama, aleluia, para nós batalharmos, esforçarmos, evangelizarmos, pregarmos, orarmos e expandirmos a palavra de Deus. E é daqui, irmãos, que sai. E Ele está pedindo para as pessoas se prepararem. Sobe ao monte, traga madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu vou ser glorificado, diz o Senhor. 9: olhaste para muito. Vocês olharam para muito, mas eis que vocês alcançaram pouco. Não fica olhando para o muito, não. Não fica olhando para o seu vizinho. Não fica olhando para os seus companheiros. Não fica com ganância, não. Deus vai dar para você tudo que você precisa. Aleluia. Ele diz nessa noite: não vai faltar pão, não vai faltar. Sua conta vai ser paga, seu nome não vai ficar sujo. Eu cuido de tudo, mas cuida da minha casa. Cuida, aleluia, daquilo que eu te chamei para cuidar. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, sabe o que eu vou fazer? Aquele pouco eu vou assoprar, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos. Por causa do quê? Eu tenho um motivo. Porque a parte primordial é a minha casa. Eu soprei o pouco que vocês tinham na mão, e vocês estão passando dificuldade. Não é por minha causa, não.
eu quero abençoar, eu quero estender a mão, e quando eu estendo a mão, ninguém faz ela voltar. Quando eu abençoo, está abençoado. Mas o pouco que vocês trouxeram eu assoprei, por causa da minha casa que está o quê? Deserta. Cada um de vós estão preocupados, e cada um de vós corre para onde? Para a sua própria casa, se refugiando na tua casa, e você pensa que não chega a mão de Deus aí. Você acha que a mão de Deus não te alcança aí onde você está? Quanto tempo você não vem mais na igreja? Aquele crente que vinha de semanas, aquele crente que orava, aquele crente que tinha prazer, hoje vem muitas vezes no domingo e olhando para o relógio ainda, apenas um dia na semana, e os outros dias você faz o quê? Onde você está? Em que lugares você anda? Onde está a tua mente? Onde estão os seus objetivos? A que você se dedica? Se vem só um dia na casa de Deus, onde está o seu tempo que você dedicava quando você tinha o primeiro amor? Mas nessa noite volta ao primeiro amor, volta às primeiras coisas. O te paclerianda, asturianda las. Cada um corre para a sua própria casa. E você sabe o que vai acontecer? As intempéries, Deus dá sinal. Hoje nós temos nos jornais previsão do tempo. Todo mundo fica atento. Eles estão errando pouco. De primeiro errava mais, mas hoje a previsão está acertando. Mas eu digo, irmão, a previsão pode estar que não vai chover, só em novembro não vai chover. Deus fala, vai, e vai chover a semana que vem, e a chuva vai cair para correr enxurrada, porque Ele é que manda. Aleluia, Ele que tem controle lá no céu. Se Ele diz, vai cair chuva, vai cair, vou reter, Ele tem todo o controle, e nós não temos controle, nós temos as previsões, só que essas previsões, irmão, podem falhar. Nós não temos o poder, temos só a previsão, mas Ele não tem previsão não, Ele tem poder, aleluia. E você sabe quando as pessoas se preocupam com isso, com aquilo, estão lá no conforto de suas casas, sabe o que Deus faz? Está aí no versículo 10. É por isso que retém os céus o seu orvalho, e a terra, ela segura o quê? Seus frutos. É uma consequência. Começa a dar errado aqui, começa a dar errado ali, começa a dar errado ali. Espera aí, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada, irmão? Aonde a gente está se concentrando? Ou você acha que aquele que é o Criador do céu e da terra se contenta só com o domingo? Ou você acha que Ele se contenta com 10 minutos de oração? Ou você acha que Ele se contenta com passar o olho na Bíblia, na sua palavra? Não. O crente, irmão, é crente 24 horas. O crente é crente no ônibus, é no trabalho, é na escola, é no serviço. Em todo lugar que está um crente, irmão, tem culto. Em todo lugar que está uma crente, tem culto. Sabe por quê? É 24 horas ligado com aquele que é o Todo-Poderoso. Está trabalhando, irmão, está cantando um hino, está assoviando um hino. Irmãos, às vezes está orando pela alimentação, por uma coisa que não dá certo. Irmão, está na condução, está ligado com Ele, está lendo coisas que edificam a alma, está lendo a Bíblia, está ajudando alguém, está evangelizando, está entregando um folheto. Não pare, irmão, cultua a Deus 24 horas. Tem prazer, irmão, estar na casa de Deus. Não vem aqui, irmãos, sem ter prazer. Tem prazer em estar na casa de Deus, porque o Espírito Santo faz isso.
E ninguém engana o Espírito Santo. Nós estamos aqui com Ele, e Ele revela o profundo escondido. Eu posso esconder as coisas da minha esposa, eu posso esconder as coisas do meu melhor amigo, eu posso esconder as coisas do meu pai e da minha mãe, mas eu não escondo do Espírito Santo. Ele me conhece e te conhece, Ele me sonda e me conhece, conhece o meu assentar e o meu levantar, de longe me entende, antes que haja uma palavra na minha boca, tu, ó Senhor, o sabe. E está escrito aqui: é por isso que os céus retém e segura o orvalho, que é tão vital para a terra, que é tão necessário para a colheita. Os irmãos estão vendo aí o tempo de escassez de chuva, as queimadas não sendo poupadas, fumaça, pó, tudo por quê? O homem prepara tudo e Deus não manda o essencial. Irmão, não adianta a tua casa não, não adianta o conforto do teu carro não. Deus retém o essencial, para que o homem olhe para o céu e diz: Senhor, eu tenho tido tempo para tanta coisa, eu tenho me dedicado para tantas coisas fúteis e banais, e eu tenho sido negligente com a tua obra, negligente contigo, Senhor. Me ajuda a olhar mais para ti, me ajuda a te amar mais, Senhor. Acrescenta minha fé, me ajuda, Senhor, não deixe eu desfalecer. É por isso que a terra retém seus frutos. 11. E fiz vir o quê? A seca sobre a terra. Eu fiz vir a seca sobre os montes, porque muitos montes eram tão altos, os cumes dos montes, que eles ficavam com os picos dele cheio de neve, e quando a neve derretia, a água corria. Deus retém em todos os lugares, para mostrar que Ele é Deus. Seca na terra, seca sobre os montes, seca sobre o trigo, seca sobre o mosto, seca sobre o azeite, em todas as áreas, irmão. Os irmãos estão vendo que a caristia está chegando. A gente ia no mercado e fazia compra. Hoje você compra 4 sacolinhas, 5 sacolinhas, R$200. Um botijão de gás, mais de 100 e poucos reais. A gasolina chegando a R$6. E os homens estão aí. Aqueles que deveriam fazer, não estão fazendo é nada. E muitos idolatrando os homens, irmão. E a caristia chegando. E o salário encurtando. E o crente distraído, irmão, com a rede social, com a televisão. O crente distraído em casa. É hora, irmão, de dobrarmos o joelho. É hora, irmão, de clamarmos o Deus que pode abrir porta, o Deus que pode fazer chover, o Deus que pode fazer multiplicar as bênçãos espirituais e materiais sobre um povo que o teme. Bênção não é causa, bênção é consequência. Causa é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, irmãos, isso é causa. Consequência de quem é fiel, as bênçãos te alcançam. Então aqui, irmão, em Ageu, a palavra é clara. O povo estava preocupado com os seus bens, com as suas casas, mas Deus tem um jeito de arrancar o povo, né, irmão? Só para a gente saber, vamos ler, para ligar o assunto que eu falei, Marcos 16. Marcos 16 e versículo 17, está escrito assim, ó, Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão, os sinais seguem quem crê.
Não é quem crê que segue sinal. Os irmãos podem ver, tem uma pessoa que tem o dom de profecia, tem crente que vai aonde essa pessoa está. Tem gente, irmão, que despreza o pastor dele, a igreja dele. Para quando tem um culto assim, irmão, ele perde um culto aqui e vai num culto, irmão, que está lá, porque vai revelar, porque... Irmão, a revelação está aqui, ó. O Espírito Santo está aqui entre nós, irmão, e ele fala todo dia, na palavra, no hino, ele fala de um irmão para outro irmão, ele está em nosso meio. Mas os irmãos veem onde tem ajuntamento, aonde tem bastante pessoas, hein, irmãos? Onde tem sinais, onde tem milagres, as pessoas correm atrás. E a Bíblia nunca disse isso, não corra atrás, vai lá, vai aqui, vai lá, né? Assim, corre. As pessoas estão com sede, irmão, e aonde fala que tem, as pessoas vão. A preocupação é tanta que as pessoas não fazem o básico, que é vir na casa de Deus, adorar a Deus, dar valor aos trabalhos da tua igreja, dar valor à escola bíblica, dar valor aos cultos de doutrina, dar valor aos cultos públicos. Deus abriu essa porta desde 74 e nenhum homem vai fechar, porque a obra é dele. Mas as pessoas estão em sua casa, seguras, e vem desculpa disso, e vem desculpa daquilo. A única desculpa justificável, irmão, quando a pessoa é um funcionário que tem patrão, que está debaixo de ordem, para não vir numa santa ceia, para não vir numa igreja, para perder culto, para perder, é a única. O resto, irmão, é desculpa. E eu te digo, irmão, a pessoa que tem um emprego e fica usando o emprego como muleta para perder culto, Deus arranca o emprego, Deus tira, para que essa pessoa pare e pense: eu preciso reavaliar as minhas ações. E quando você pensar assim, Deus abre a porta tudo de novo, para mostrar para você que Ele é Deus. Mas você tem que colocar as coisas em ordem na tua vida. E a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, sinal, milagre, bênção são consequências do quê? De uma vida de temor ao Senhor. Eu não estou aqui brincando de ser crente, irmão. Eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu não estou aqui, irmãos, né, falando uma palavra e vivendo outra. Não, eu não poderia fazer isso. Minha vida seria uma miséria. Mas muitos estão fazendo, muitos estão enganando, e muitos estão indo atrás. Muitos serão enganados por falsos profetas, falsos deuses, e depois se dão por vítima. Mas não é não, irmão. Muitos que são enganados, estão sendo enganados pela própria ganância, pelo próprio desenfreado desejo de querer só bênção, de querer só cura, e nunca dar nada para o Senhor. Em primeiro lugar, nós damos adoração, damos o nosso tempo, damos o nosso dinheiro, porque Deus é bom. Oh, glória! E dou com alegria. Mas você dá esse tanto? Sim, para a honra e glória do nome do Senhor. E não precisa fazer, né, irmãos, né? Fazer uma faixa, dizer eu estou dando isso aqui. Não, não. É tudo no anonimato. Muitos irmãos ajudaram aqui, tudo no anonimato. Lá no Jardim Pinheiro foi a mesma coisa. Um obreiro de Deus deu todos os bancos, ele exigiu só uma coisa: anonimato. Não fala para ninguém. Eu não falei, irmão, até o dia que ele morreu. Mas eu creio, ele está lá na glória agora. O que ele fez aqui está representado lá em cima. Eu vejo, irmãos, milagres. As pessoas preocupadas com a casa de Deus, com a ordem no culto, o zelo da casa de Deus, da maneira que se cultua, a organização, tudo depende, irmãos, do amor à obra.
do mais simples membro da igreja e obreiro, irmãos, até, irmão, aquele que está no púlpito, se nós nos unirmos todos em um objetivo só, Deus realiza obra maravilhosa, porque coisa gloriosa é quando tem ordem no culto, tem amor, tem adoração, Deus se faz presente, e o fogo desce, e cura acontece, e batismo com o Espírito Santo acontece, porque as prioridades estão sendo definidas. E diz aqui: eu fiz vir a seca, versículo 11 de Ageu 1, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, trigo, mosto, azeite, sobre a terra, sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmão, o que Deus só queria era que o templo dele, era que a casa dele estivesse tudo em ordem. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado. E o povo temeu, o povo diante de Deus ele temeu. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aí nós lemos em Atos que tem um casal que, ao invés de levar a sério as coisas de Deus, eles estão querendo ser vistos. Como eles viam que os fiéis, verdadeiramente fiéis, vendiam suas propriedades, vendiam suas fazendas e depositavam aos pés dos apóstolos, e a igreja glorificava o Senhor, e aquilo servia, irmão, de mais comunhão, eles também queriam ter isso, mas sendo hipócritas, e Deus não aceita hipocrisia. Então Ananias e Safira combinaram, só que esqueceram que a igreja tem quem cuida dela. Aqui, irmão, eu não estou falando o que eu quero, e ai de mim o dia que eu subir aqui falar o que eu quero. Deus cobra de mim, para mim falar o que Ele quer. Nada é projetado, nada, irmão, é esquematizado para me falar isso ou aquilo. Eu venho aqui na direção do Espírito Santo, e Deus sabe disso. Cada vez que eu começo um culto, ou um culto de doutrina, eu quero que Ele fale por mim, não que eu fale por Ele. É o Espírito Santo falando por mim e por você, amém, irmãos? Só que eles combinaram, esconderam tudo certinho. Só que uma das características do Espírito Santo que está conosco, Ele é Deus. Todo o poder que Deus tem, o Espírito Santo tem, Ele é Deus. Jesus disse: eu vou mandar
outro Consolador, ou seja, como eu, aleluia, Ele está aqui nesta noite, aqui na igreja, Ele te alcança na tua casa, Ele é que te abençoa, Ele conhece o meu pensamento. Ai de mim quando eu mentir para Ele, ai de mim quando eu tentar enganar Ele, como muitos tentam enganar, irmão. Tem uma vida de fachada, coloca uma máscara para ir no trabalho, coloca outra máscara para vir para a igreja, coloca outra máscara para ir para tal lugar, só vive com máscaras. E o Senhor elimina as máscaras. Quando Deus olha para mim, Ele não vê de fora para dentro, Ele começa a enxergar de dentro para fora. Oh glória, porque Ele é Deus. Quando o irmão Pedro vê isso no versículo 3, ele fala assim: o que aconteceu com você, Ananias? Você não tem andado na companhia de Deus, não? Você não tem temido Deus, não, Ananias? O inimigo está tendo tempo de encher o teu coração de tantos projetos, de tantos planos. Olha o que ele fala aí para Ananias no versículo 3: porque encheu Satanás? Ninguém enche, irmãos, nada se não ficar com muito tempo lá. Hoje coloca uma coisa, amanhã coloca outra, amanhã coloca outra. Os irmãos não vê os escândalos que surgem? Todo mundo, quando está escondendo o escândalo, pensa que vai esconder pela vida inteira. Irmão, se você está mentindo hoje, amanhã vai ser descoberto. Se você está enganando hoje, amanhã vai ser descoberto. E não adianta ter poder não, viu, irmãos? Não adianta achar não, porque Davi tinha poder. Perto de Urias, Davi tinha muito poder, mas quando Deus manda um profeta para ele, fala assim: você foi mexer com quem só tinha uma ovelha, só que ele só tinha uma, e me tinha também como Deus dele, aleluia. E aquilo que você fez, Davi, escondido, o seu filho vai fazer a luz do meio-dia. Ninguém engana Deus, e ninguém engana o Espírito Santo. Por que encheu Satanás o teu coração? Para que tivesse o hábito da mentira, e você começasse a mentir na tua vida, e trouxesse essa mentira para dentro da igreja. O que usa de engano, quem sabe? Ninguém sabe esse salmo? Oh glória! Vamos ler lá? Vamos ver o que diz a palavra? Vamos ver o que o salmista falou sobre isso, igreja? Salmo de número 101. Olha lá no versículo 7. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Você mentiu para o Espírito Santo, e você, Ananias, reteve parte do preço da herdade. Para quem que Pedro falou que Ananias mentiu, igreja? Não, agora nesse versículo 3. Isso. Para quem que Ananias falou, para quem que Pedro falou para Ananias, para quem que você mentiu, Ananias? Para o Espírito Santo. Agora no versículo 4, no final do versículo, olha o que ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, e Ele cuida da casa, Ele cuida da igreja, Ele não deixa ninguém enganado. Ele não deixa ninguém confundido.
Mateus capítulo 12, versículo 31. Já estamos encerrando. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século e nem no futuro. Blasfemar, duvidar que o Espírito Santo age na igreja, no menor fiel até o maior. E quando, irmão, a pessoa está dominada pelo Espírito e Deus levanta, irmão, não tem quem faz a pessoa sentar, não tem quem faz a pessoa calar. Aleluia. Profeta, quando levanta e fala da parte de Deus, irmãos, só resta uma coisa para nós: fala, que o teu servo ouve. Fica de pé em nome de Jesus, irmãos. Agradecemos ao Senhor que o Espírito Santo, irmão, ele continua batizando, ele continua salvando, ele continua mudando, ele continua curando, ele continua elucidando, ele continua agindo. Não pense em você que você saiu da tua casa e veio para a igreja porque você quis, não. O Espírito Santo te mandou. Não pense em você que você teria paciência de assistir todo esse culto aí pela internet por você mesmo. O Espírito Santo mandou você ouvir. Aleluia. Por quê? Ele fala aqui e fala aí. Ele atinge todas as esferas. Por quê? Ele é o Espírito Santo, separado, santo, puro, aleluia. Espírito, pneuma, ar, ninguém vê, nós sentimos. A brisa, o vento, o poder, o fogo, a pomba, a água, oh, aleluia, os símbolos dele estão por toda parte, dizendo que ele penetra o profundo e escondido e desvenda tudo. Nada se encobre diante dele. Pai santo e poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, que não é minha, é tua, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo pelas vidas que ouviram. Senhor, entra com providência, com mudança. Nos ajuda a ajudar a tua obra, nos ajuda a sermos produtivos para o reino de Deus. Não deixa nós inativos, Senhor, não deixe faltar a expectativa, a esperança. Não, Pai, desperta aqueles que dormem, ressuscita aqueles que estão morrendo espiritualmente. Ó Deus, dá saúde espiritual para a tua igreja, é o que te pedimos. Amém. Podem se sentar, irmãos. Podemos, irmãos, nos alegrar na presença do Senhor, sabendo que Deus, Ele dá o melhor para nós, né, irmãos? Deus, Ele sabe de tudo. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida
quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela não temais e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansais da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Faz o quê? Segura. Pois ela te sustentará. Segura. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus é bom, né, igreja? Amanhã, irmãos, tem ensaio, né? Dos grupos aqui de irmãos e de irmãs. Sábado tem ensaio com os juniores. E casamento da Amanda, né, irmão Cristiano? Vai chorar lá, irmão Cristiano. Tá preparando já os lenços? O irmão foi primeiro que eu não sei como vai ser quando for comigo. É para isso, né, irmão? Os pais é isso aí. A gente cria os filhos e a alegria é que os filhos se conduzam, né? Em nome do Senhor. Então, sábado, a jovem Amanda e o Gustavo estarão se casando. Nós estaremos lá em nome do Senhor. Domingo de manhã, os trabalhos são normais, as escolas bíblicas. Nós já pedimos as revistas novas. Não sei como que estão os pagamentos aí, irmão Sérgio, das revistas. Está faltando as pessoas pagarem. Os irmãos acertem aí com o irmão Sérgio, que está chegando revista nova, né? E irmãos, as revistas estão vindo tão boas, irmão, que tem revista que eu estou guardando em casa. Eu estou guardando na prateleira que eu tenho os livros, revista, porque os assuntos estão sendo bons. Irmão. A gente pode aproveitar, assim como os animais ficam ruminando, irmão, né? E ficam, né? Nós temos que, irmãos, mastigar mais a palavra que está ensinando na escola bíblica, tão interessante. Então venham das 9 às 10h30, crianças, juniores e adultos. 10h30 a meio-dia, mocidade. À noite, culto público. Fiquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor, que Deus abençoe a todos.
Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos pela vida, Pai amado, de cada irmão e irmã que aqui esteve. Senhor, nos espere em paz, nos livrando do mal, do perigo, do acidente, nos guardando com a tua potente mão, Senhor. Que possamos cumprir com a tua palavra que aprendemos aqui. Sê conosco, Pai, que possamos ser bênçãos na vida da tua casa de oração, da tua igreja, do teu povo. Que aqui, Senhor, possamos ser sal e luz para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e continue com todos nós, digamos juntos? Está encerrado em nome do Senhor, que Deus abençoe a todos.